Oi, pessoal, aqui é o professor João Paulo do projeto Jovem Empreendedor Digital do Futuro. Quero te convidar a participar do nosso programa de fidelidade. Assista os vídeos do Mundo Conecta Professor, anote o código e acumule pontos para ganhar um cartão presente. Venha participar com a gente. Você curtiu aquela foto, me deixou silêncio. Porque esse sorriso tá me deixando tenso. Nosso amor é real, mas é fácil se perder. Bem-vindos a esta análise. E, olha, antes da gente mergulhar no tema de hoje, só um recado rápido. Se você gosta do nosso trabalho aqui, considere se tornar membro. Ajuda muito a gente a continuar produzindo essas discussões, tá bom? Bom, hoje então a gente se debruça sobre a recente decisão da Secretaria da Educação do Estado, a SEDUC, de reverter umas medidas aí que impactaram professores, gente envolvida em projetos como as salas de leitura, o PROAT e até docentes que estavam afastados por questões de saúde, né? Exato. E a nossa discussão ela parte de comunicados da própria secretaria, declarações do secretário executivo, o Vinícius Neiva, depois de uma reunião importante com a APOESP, que é o sindicato, né? Lá em 9 de outubro. E também tem uma decisão judicial liminar, quer dizer, provisória, na jogada. Isso. E a questão central para a gente aqui é essa reviravolta toda, depois que a própria SEDUC admitiu que houve um exagero na aplicação de uma resolução. Isso é só uma correção administrativa pontual, tipo, ops, erramos? Ou será que isso, na verdade, sinaliza desafios maiores na gestão de pessoal, na implementação das políticas educacionais? Eu vou defender aqui que essa reversão mostra, acima de tudo, a importância crucial da mobilização sindical e da via judicial para corrigir esses excessos e garantir direitos. Já eu, Pedro, eu interpreto a situação com um olhar um pouquinho diferente. Quer dizer, embora a correção seja, claro, necessária e bem-vinda, eu vou sustentar que esse episódio todo, mesmo com o recuo da secretaria, ele pode ser, na verdade, um sintoma. Um sintoma de dificuldades, assim, mais profundas, talvez na própria estrutura de como as políticas são formuladas, comunicadas e, principalmente, implementadas pela SEDUC. Talvez algo ligado à gestão de recursos mesmo, né? Mas veja, na minha visão, o simples reconhecimento do exagero pelo secretário executivo, isso já valida as críticas que surgiram, assim, quase que imediatamente depois da aplicação da resolução, né? A medida inicial, ela causou prejuízos claros. Afetou projetos super importantes às salas de leitura, que, poxa, tentam incentivar a leitura nas escolas, o PROAT, voltado para a tecnologia, e atingiu professores diretamente, inclusive, e isso é grave, aqueles que precisaram de licença médica, desrespeitando garantias que estão lá escritas no Estatuto do Servidor Público. Então, a ação da APOESP foi, sim, fundamental, tanto na negociação direta, na conversa, quanto na esfera jurídica, que acabou levando àquela liminar favorável no Tribunal de Justiça. Por isso, o compromisso da SEDUC de reverter as cessações, os afastamentos. Para mim, isso é um resultado positivo e direto da pressão e reafirma, a necessidade de uma vigilância contínua sobre esses atos administrativos. Aliás, isso se conecta com outras pautas que sempre estão aí, como a demanda por mais concursos, por regras de atribuição de aulas que sejam mais justas, mais transparentes. Olha, eu concordo que a correção era indispensável. E admitir o exagero publicamente é relevante, sim. Contudo, o que me intriga é: será que a própria necessidade dessa correção tão drástica não indica uma falha lá na origem do processo? Sabe, a resolução original, será que ela foi mal concebida? Ou foi mal comunicada? Ou a aplicação prática dela não foi, assim, devidamente pensada nas consequências? Tem até uma menção, a um projeto piloto lá em São Bernardo do Campo para atualizar dados dos professores. E isso, para mim, sugere que talvez existam complexidades na gestão de informações dentro da própria secretaria. E isso pode ter contribuído para o problema atual, ou talvez sinalize outras fragilidades no sistema.
Então, o recuo, claro, é ótimo para os professores afetados, mas ele levanta, sem dúvida, sobre a clareza, a consistência das diretrizes que foram dadas inicialmente. E as reivindicações por regras de atribuição justas, por mais professores efetivos, elas parecem que corroboram essa ideia de que existem, sim, questões estruturais de gestão de pessoal, de planejamento, que vão além desse incidente isolado da resolução. Eu entendo a sua perspectiva, Carmen, mas me permita colocar um ângulo um pouco diferente aqui. A relativa rapidez com que a SEDUC recuou e se comprometeu a corrigir a situação, deve ser importante frisar, me parece indicar mais uma falha de execução, sabe? Ou talvez uma interpretação pontual ali da norma que deu errado. Uma falha que justamente foi corrigida pela atuação vigilante da categoria e do seu sindicato. Foi a pressão externa, na minha leitura, que impulsionou o reconhecimento do erro e a busca pela solução. Minha abordagem é um pouco distinta, porque, a meu ver, a própria necessidade de uma intervenção externa tão forte, vinda do sindicato e até do judiciário, para que a correção acontecesse, isso pode ser um sintoma mais profundo. Uma gestão administrativa que fosse, digamos, plenamente eficaz, talvez identificasse e corrigisse internamente um exagero dessa magnitude antes que ele gerasse todo esse impacto negativo, entende? E quando a gente ouve relatos de problemas em outras áreas, como na atribuição de aulas ou essa questão da gestão de dados lá em São Bernardo que você mencionou, isso pode sugerir um padrão de desafios, não apenas um equívoco pontual isolado. Mas o fato concreto é que a pressão externa funcionou. A sequência dos eventos é clara. Teve a reunião com a POSP, depois veio a liminar na Justiça e logo em seguida o anúncio da reversão pela SEDUC. Isso evidencia o peso, a força da mobilização na defesa dos direitos dos professores e na manutenção dos projetos. Isso reforça o papel essencial do controle social, que é exercido pelo sindicato e pela própria categoria. É um argumento forte, não nego. Mas você já considerou que, mesmo a pressão externa sendo gatilho, a admissão pública do exagero pelo secretário pode talvez sinalizar alguma capacidade de autoavaliação interna, ainda que seja reativa, provocada de fora para dentro. A questão fundamental para mim continua sendo por que foi preciso chegar a esse ponto? Por que foi necessária tamanha mobilização para reverter algo classificado pela própria gestão como um exagero? E isso nos leva a pensar nas implicações futuras, A principal implicação, a meu ver, é justamente a reafirmação da importância do diálogo contínuo e, claro, da vigilância por parte dos educadores e das suas entidades. É preciso estar sempre atento para prevenir medidas administrativas que possam prejudicar os profissionais e os programas educacionais. A lição que fica é que a fiscalização não é só legítima, ela é necessária. Eu não discordo da importância da vigilância, de forma alguma. Mas eu acredito que a implicação mais estrutural, mais de fundo, é a necessidade, premente, urgente, de a SEDUC aprimorar seus próprios processos internos. E isso envolve desde ter mais clareza na hora de redigir normas e resoluções, passando por uma comunicação que seja mais eficaz com a rede, até chegar em regras de atribuição e gestão de dados que sejam mais robustas, mais confiáveis. O foco deveria ser em construir sistemas que evitem essas crises, e não só em ficar gerenciando elas depois que já estouraram, entende? Bom, então, para resumir minha posição, eu interpreto essa reversão como uma correção essencial, indispensável, de uma aplicação de norma que foi claramente excessiva. E essa correção foi fruto direto da atuação sindical e judicial na proteção dos direitos dos professores e da integridade de projetos pedagógicos que são importantes. E eu concluo que, embora a correção seja sim positiva, esse episódio todo levanta questionamentos muito pertinentes sobre a clareza, a implementação e a própria gestão das políticas na SEDUC. E isso indica desafios sistêmicos que vão além desse caso específico e que merecem, sim, muita atenção daqui para frente. Parece que a nossa divergência central, então, reside em como a gente interpreta isso. Foi um erro administrativo pontual que foi corrigido pela pressão externa, ou é mais um sintoma de questões mais amplas, talvez recorrentes, na gestão educacional como um todo? Exatamente. E acho que ponderar sobre essas várias facetas, a norma em si, como ela foi aplicada, a reação que ela gerou, o recuo da administração,
tudo isso enriquece a nossa compreensão sobre essas dinâmicas que são, bem complexas da administração pública na área da educação. O material que a gente analisou hoje certamente oferece ainda mais elementos para a gente continuar refletindo. Das notificações, vou tentar te entender. Olha o celular, veja sua atividade. A cada like, a cada mensagem, a minha ansiedade. Você me diz, é só amizade, mas a dúvida cresce, vira tempestade. Ciúmes no feed, o que está acontecendo?